Para acabar essa primeira parte, só faltam as taxas de juros. E quais são as taxas de juros que a gente vai ver? A gente vai ver 3 taxas de juros. Taxa Selic, taxa DI e ATR. E a gente finda aqui essa primeira parte, tá bom? Vamos falar sobre taxa Selic. O governo brasileiro, ele pega mais dinheiro emprestado do que qualquer empresa, do que qualquer agente privado. Mas, Antônio, por que o governo brasileiro pega mais dinheiro emprestado do que qualquer agente privado? Simples, porque ele gasta mais do que arrecada. Todo mundo que gasta mais do que ganha precisa se financiar. Mas o governo não se financia pegando empréstimo no banco, nem com cartão de crédito, nem com consignado. O governo se financia emitindo títulos. Quando alguém emite um título, está prometendo pagar juros. Quanto mais títulos uma empresa emite, ou que um governo emite, no caso dos títulos públicos, maior será a dívida do governo. O governo está recebendo à vista e vai pagar no futuro. Esses títulos são registrados em uma câmara de compensação chamada Selic. O que quer dizer Selic? Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? Então, Selic é um acrônimo para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, os títulos públicos são registrados nessa Câmara e, a partir dali, a gente tem uma média ali do quanto o Brasil está pagando de juros. Então, a taxa Selic, não esqueçam, é a taxa que o governo paga. Como o governo é um grande pagador, tá? Ele paga em dia, paga corretamente, pega muito empréstimo, a taxa Selic ela é uma baliza, uma referência para todas as outras taxas de juros. Quando a Selic cai, as outras taxas caem, e quando a Selic sobe, as outras taxas sobem também. A questão do custo de oportunidade, tá? Como é que está a Selic? Está bem baixinha, né? Selic está no patamar mínimo que ela já esteve em toda a história. A Selic, ela pode ser dividida em 2 Selics, a Selic Meta e a Selic Over. Então, vamos entender primeiro o que é a Selic Meta. A taxa de juros do governo ela, como eu falei, é uma referência para todas as outras taxas. E ela é também muito utilizada para conter a inflação. Quando a inflação está saindo da meta, o governo vai lá, aumenta os juros, todas as outras taxas sobem. Com os juros altos, as pessoas passam a comprar menos, financiar menos, né? Aplicar mais, inclusive, porque tem uma oportunidade melhor de ganhar uma taxa de juros. O consumo cai, as coisas se adequam, demanda e oferta, e fica tudo sob controle. Então, é também um instrumento para controlar a inflação. A Selic Meta é o quanto o governo quer pagar de juros nos próximos 45 dias. Como assim 45 dias? Existe um comitê do Banco Central, quem trabalha com a taxa de juros e como a gente vai ver melhor isso hoje, é o Banco Central, é o órgão que faz isso, que controla ali a taxa de juros. E existe um comitê chamado Comitê de Política Monetária, que é formado pelos diretores de área fim e o presidente do Banco Central, que nas reuniões dá o voto de desempate, o chamado voto de Minerva. Então, eles se reúnem 8 vezes no ano, que dá uma média de uma vez a cada 45 dias. Enfim, vamos lá. A gente está falando da taxa Selic, e a taxa Selic é a taxa de juros do governo. Ela se desdobra em 2 taxas Selic, Selic Meta e Selic Over. Selic Meta é o que o governo quer pagar até a próxima reunião do Copom. O Copom define a Selic Meta hoje e só pode mudar daqui a mais ou menos 45 dias. Tá? Ele pode, numa reunião, decidir subir a taxa de juros, reduzir ou manter.
Então, a meta é manter a taxa Selic em 2% ao ano. Então, ele vai manter aquela taxa lá. Tá? Então, ela é definida numa reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é esse comitê de diretores e presidente que eu falei. E o que é a Selic Over? A taxa Selic meta é uma taxa futura, tá? Que o governo quer pagar. A Selic Over é a taxa média apurada diariamente dentro do sistema Selic. Ela é bem próxima à Selic meta, mas não é a mesma taxa, tem uma flutuação, pode ser maior, pode ser menor. A taxa Selic, pelas características do governo, é considerada uma taxa livre de risco. O governo é o melhor pagador e a taxa Selic ela é a taxa teoricamente mais baixa de juros do nosso mercado, tá? Teoricamente. Beleza, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, me mandem aí sobre a Selic.